Meditação para o dia. Inteligência espiritual, inteligência emocional. Olha, isso tem sido importante para você? Se inscreva no canal, curte, deixe seu comentário, porque isso vai fazer o canal alcançar mais pessoas ainda. Então, a ideia é, veja bem que se nós tratamos de inteligência emocional, inteligência espiritual, tudo isso se revela na nossa conduta no dia a dia. E olha só que esse mundão que nós estamos, isso aqui nada mais é do que um campo de batalha espiritual. É uma batalha, estamos num campo de batalha, de maneira que ou nós lutamos ou nós morremos. Essa é a situação do ser humano. E veja bem que o inimigo espiritual das nossas almas, para tentar lograr sucesso contra nós, ele vai usar muitos artifícios, muitos enganos. Nós sabemos muito bem que quando nós estamos na dependência de Jesus Cristo, quando nós estamos sob a direção do Espírito Santo, Jesus Cristo, ele é o pastor que nos guarda, que zela da nossa alma e que não vai deixar o lobo chegar perto. Mas sabe o que acontece muitas vezes? O inimigo vai tentar mexer nas nossas emoções. É isso, ele vai tentar desequilibrar as nossas emoções. Então, o que acontecia na época em que os pastores ficavam no campo cuidando dos rebanhos, o que acontecia era o seguinte, né? O lobo, tá? Ele se aproximava do rebanho a uma distância que ele achasse segura e ele uivava. O uivo, então, do lobo, sabe, a ovelha, por instinto, sabe que é um predador, que é perigoso, que é cruel, sabe, e que vai abatê-la e vai devorá-la. Então, nessa perspectiva, qual seria o comportamento adequado das ovelhas? Não fazer nada, ficar parado onde estão, porque sabem que estão sob o cuidado do pastor. Então, gente, quando nós fomos atacados, quando as nossas emoções foram atacadas, quando nós ouvimos barulho, uivo de leão, quando nós ouvimos alguma coisa que parece que vai ameaçar a nossa segurança, a nossa estabilidade, a nossa família, tudo que nós cremos, quando nós vemos que as nossas bases são atacadas pelo uivo do lobo, sabe o que nós temos que fazer? Nada. Permanecer parados, firmes, confiantes em Jesus Cristo, dependentes de Jesus Cristo. A gente continua na fé, a gente continua na oração, a gente continua na luta, a gente continua crendo, a gente continua se enchendo do Espírito Santo, a gente continua orando, a gente continua se santificando. Continua. O que acontece muitas vezes é quando o lobo uiva, ele abala as emoções das pessoas e elas saem desesperadas correndo. Ou seja, aí elas param de orar, param de ler a Bíblia, sabe? Ou seja, elas saem desembestadas, correndo como uma doida. E aí o que acontece com o lobo? Quando ele vê que alguma ovelha se assustou e saiu de debaixo da proteção do pastor, ele vai abater aquela ovelha. Então a estratégia do lobo é a mesma até hoje. Ele vai mexer nas nossas emoções. Por isso que nós falamos que a inteligência emocional, ela está ligada numa dependência da inteligência espiritual, porque se nós sabemos em quem nós temos crido, se nós sabemos que Jesus Cristo é o pastor, que Ele cuida de nós, que Ele é o Senhor, que sob as suas asas, o Altíssimo, nós estamos seguros, quando o lobo vier, nós não vamos mudar a nossa rotina, nós não vamos ficar desesperados, já que nós somos seres que se emocionam, né? Ele vai tentar atuar nisso aí. Você recebe uma má notícia, você recebe uma notícia desagradável, alguém fala algo ruim contra você, alguém fala talvez uma calúnia contra você, alguém de alguma forma faz como o lobo, uiva, tenta, sabe, mexer na sua vida em alguma área. E o que é que você vai fazer, filho de Deus? O que é que você vai fazer, servo do Altíssimo? Minha criatura, você vai ficar debaixo das asas do pastor, você vai ficar debaixo do cajado do pastor Jesus Cristo, você vai ficar confiado nele, você não vai mudar a sua rotina, você não vai enfiar num buraco e ficar lá deprimido, angustiado, lamentando e reclamando da vida. Não vai, em nome de Jesus, não vai. Você vai dizer: o Senhor é o meu pastor, o Senhor é aquele que cuida da minha alma, nele confiarei, não temerei. Então não tenha medo quando o lobo uivar, não fique desesperado, não saia correndo, não deixe o diabo, sabe, ele vai tentar fazer isso, manipular as nossas emoções.
Ele sabe que nós somos seres emotivos. Ele sabe que a nossa cabeça muitas vezes fica a mil diante dos problemas, das adversidades. E o que nós vamos fazer então? Nós vamos manter inteligência espiritual, nós vamos manter inteligência emocional. Nós não vamos correr desesperadamente, não vamos. Vamos confiar no Senhor. Senhor, estou na sua presença. A sua palavra diz, lança mão da palavra de Deus. Isso alicerça a nossa inteligência espiritual e que, consequentemente, gera suporte para a nossa inteligência emocional. Se o diabo mexer nas emoções, ele vai tentar desestruturar a nossa fé, a nossa confiança, e nós não podemos permitir que o inimigo nos manipule. Será que nós vamos atender ao rugido do leão, ao uivo dos lobos? Ou nós vamos ouvir a voz suave e doce de Jesus Cristo que diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Jesus fala no Evangelho de João, capítulo 10, versículos de 11 a 13, ele fala que o mercenário, quando vê vir o lobo, ele foge, porque não é o pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus deu a vida por você e por mim. Jesus deu a vida, sabe para quê? Para que nós tivéssemos qualidade de vida, e nós somente teremos qualidade de vida se nós lutarmos espiritualmente. Estamos sob ataque, estamos sob bombardeio inimigo, e o que nós vamos fazer? Sair correndo desesperados? Não, nós vamos lutar, nós vamos resistir, porque a Bíblia diz exatamente assim: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir, ou seja, essa resistência, essa luta contra o diabo, ela tem que acontecer todos os dias, e nós nos preparamos, nos fortalecemos para essa batalha. Sabe como? Orando todos os dias. Tire um tempo de oração antes de começar o dia, tire um tempo para você falar com Deus, para você se fortalecer, para você renovar suas forças, para que você tenha poder e autoridade para resistir o inimigo, para quando o lobo uivar, as suas emoções estão alicerçadas na inteligência espiritual, ou seja, você sabe quem é Deus na sua vida, quem é Jesus Cristo, quem é o Espírito Santo que habita na sua vida, quem são os anjos de Deus que estão ao nosso redor como ministradores para nos ajudar nessas batalhas espirituais. Então, meu querido, em nome de Jesus, não se assuste mediante o uivo do lobo, mas pelo contrário, se revista da armadura de Deus, calça os pés da preparação do Evangelho da Paz, coloque o cinturão da verdade, a couraça da justiça, o capacete da salvação, o escudo da fé, para apagar todos os dardos inflamados do maligno, e tome na mão a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com a palavra de Deus você vai dizer a cada adversidade, quando o lobo atacar, você vai dizer: não tenho medo, porque maior é aquele que está comigo e em mim do que quem está com você, demônio, Satanás. Maior é aquele que está em mim do que aquele que mente, dizendo que a promessa de Deus não vai se cumprir na minha vida. A promessa de Deus vai se cumprir plenamente, nenhum tio vai cair dessa palavra, toda ela vai se cumprir, porque o Senhor disse, e eu creio na palavra do Senhor. Ou seja, essa é a espada, é o poder de Deus à sua mão, para você vencer o inimigo. Então você tem que orar todos os dias, conhecer essa palavra, e não deixar o lobo enganar você, assustar você. Quando o lobo uivar, sabe o que faz? Levanta um louvor, uma aleluia, mais alto do que o uivo do lobo, ele vai fugir de você. Quando o lobo te assediar, glorifica a Deus, louva a Deus, canta vitória, canta batalha, prepare-se para a guerra, adore a Deus, vá adorando a Deus em direção a esse lobo maldito, e ele vai fugir de você em nome de Jesus, porque é assim que diz a Bíblia, porque é assim que diz a palavra de Deus. Nós cremos na palavra de Deus e não cremos nessas mentiradas que esses lobos tentam colocar no nosso ouvido para abalar as nossas emoções e nos deixar angustiados, deprimidos, enfraquecidos, decepcionados, querendo desistir da vida, desistir de tudo. Nós não desistimos, nós não retrocedemos, nós vamos adiante, morreremos nessa causa, mas não retrocederemos, para a glória do nome de Jesus. E pode saber de uma coisa, lobo, você não nos assusta, porque nós temos um pastor. Jesus Cristo é o pastor da nossa alma. Nós não tememos, graças a Deus. Mantenha inteligência espiritual, mantenha inteligência emocional, controle das emoções, com base na palavra de Deus e na oração. E venceremos em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, meu Deus, Pai Todo-Poderoso,
Ó Deus, é com alegria, Pai, que nós refletimos na Sua palavra, que nós meditamos aqui na Sua palavra, ó Deus, e declaramos que nós somos vencedores, porque estamos em aliança com o Senhor e o Senhor cuida de nós. Estamos, ó Deus amado, em aliança com o Senhor e nos preparamos para a batalha. Senhor Deus, fortalece as nossas mãos, Pai. Fortalece os nossos pés. Fortalece a nossa mente, Pai. A nossa convicção, ó Deus amado, espiritual, emocional e física. Dá-nos, ó Deus, saúde, Pai. Dá-nos, ó Deus, ousadia, Senhor Deus, poder e determinação para resistir ao demônio, para resistir às adversidades, espírito de enfermidade, espírito de vício, espírito de medo, espírito de pecado, de perdição que tenta nos assediar. Nós te conjuramos em nome de Jesus. Sai da vida dessa pessoa, ó Deus, dá a essa pessoa autoridade para se dirigir contra o demônio, contra a iniquidade, contra o inimigo espiritual, e nós colocaremos esses lobos em fuga em nome do Senhor Jesus Cristo e faremos o inimigo recuar para a glória do nome de Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a nos revestir dessa armadura todos os dias, para que todos os dias em Cristo sejamos mais que vencedores como nós somos, para a glória do Teu nome, Pai. Oh Deus bendito, se alguma pessoa que assiste a esse vídeo não entregou a vida a Jesus Cristo ainda, Senhor, leva-o agora a confessar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e abrir mão de todos os pecados para servir ao Senhor plenamente e ter uma vida vitoriosa, com muita luta, mas uma vida vitoriosa, para a glória do nome do Senhor Deus Todo-Poderoso, a quem nós servimos. Amém.